Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler alguns preceitos diversos a partir do versículo de número 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, tome assento adorando o Senhor, que as portas do Senhor, da palavra, estejam abertas, e os nossos olhos do entendimento abertos, e tenhamos discernimento desta voz, e possamos viver estas direções, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos continuar falando sobre a questão do discernimento. Como é uma questão sensível, gostaria de pedir sua atenção, que você realmente voltasse a sua mente, para poder tentar rebuscar, entender, investigar, ver como que devemos comportar, porque é um tempo que nós precisamos de muito discernimento. Mas eu quero dizer aqui um bem-vindo para a Vitória. Fica sobre os pés, Vitória. Muito bom ver a Vitória aqui. Que Deus abençoe muito você e que você volte para casa mais abençoada ainda do que chegou, viu, minha filhinha? Deus te abençoe muito. Vamos dar glória a Deus pela vida da Vitória? Deus abençoe. Então, meus irmãos, Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve uma igreja muito abençoada, em torno do ano de 51 depois de Cristo, e ele traz revelações escatológicas profundas para esta igreja. Ele é alegre com esta igreja, é uma igreja, em Atos 17, de 1 a 6, que é aberta por Paulo. Ele tem muito apreço a estes e etc. E ele, além das instruções a respeito da volta do Senhor, porque muitos não sabiam o que estava acontecendo, né? Tinha gente morrendo, falou, mas estamos aguardando Jesus, e os que morreram, como é que é isso? E Paulo vai trazer também alguns esclarecimentos a respeito. Os que morreram primeiro ressuscitam, depois nós, os vivos, somos transformados e juntamente arrebatados ao encontro do Senhor, ao soar dessa trombeta para a igreja. Bom, mas o que Paulo quer, entre outras coisas, ajudar esses irmãos da igreja de Tessalônica, e ajudar a todos nós, e é por isso que está aqui, é que nós devemos sermos conservados em santidade para a volta do Senhor. Você entendeu isso? Nós temos um alvo, o nosso alvo, isso não é chavão, isso é uma verdade, o nosso alvo é Cristo, o Cristo eterno. Nosso alvo é ver Ele naquele dia e não ouvir, apartai-vos de mim, mas ouvir, vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Nosso propósito é chegar prontos na glória com Cristo Jesus, não é estar do lado, não é, dos bodes, mas do lado das ovelhas.
é ser acolhido, recolhido pelos anjos para o celeiro eterno. Então, Paulo vai trazer a estes aqui algumas instruções para que perseverassem, para que não caíssem na caminhada, para que não fossem enganados. E para isso nós precisamos, irmãos, para não sermos enganados, nós precisamos de um discernimento mais aguçado. Porque nós estamos vivendo no tempo das quedas. Sempre houveram quedas de pessoas, mas este é um tempo de quedas assustadoras. Tem pessoas que eram tão abençoadas e ungidas e hoje já não estão mais nos altares. Eram pregadores, eram pastores, eram pregadoras, pastoras, se perderam, caíram no pecado, caíram nisso, cantores desse, cantoras daquilo, e tanta coisa, e tanto escândalo, tanta coisa que nós sabemos, e outras tantas diversas que nós não sabemos, de pessoas caídas, mesmo estando às vezes até em altares, pessoas caídas. E nós muitas vezes não sabemos entender o que Paulo está dizendo aqui, porque ele escreve para a igreja de Tessalônica, mas essa carta ela é para todos nós, é por isso que ela está aqui diante de nós. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Não é vos exortam. Exortar é uma chamada com amor e brandura. Admoestar é chamar a atenção com severidade. Por quê? Porque estas pessoas que presidem, que estão à frente, preocupadas com a nossa salvação, nós precisamos ouvir. Você pode observar que sempre quando estava Jesus, os apóstolos, alguma carta, lidando com vacilar, os irmãos foram bem enérgicos. Consertar, confessar, tira o fermento, faça isso, dou para Satanás, é enérgico, corta, exclui. Por quê? Porque nós não estamos brincando de ser salvo, a salvação é coisa séria, e a gente precisa amar e respeitar as pessoas que nos advertem, que nos admoestam, que está apontando o caminho, que está preocupado com isso, mas as multidões hoje, muito mais, querem ouvir quem não chama atenção, quem está dizendo sempre que está todo muito bom, que tudo está de boa numa boa, que Deus vai abençoar, não interessa o que é que você faz, não interessa como está, mas Deus vai te abençoar e etc. Não é assim, é só ler as Escrituras, é só observar a palavra de Deus, tem que ter aliança, tem que ser de Deus, tem que ter compromisso, se está fora tem que voltar, se está deslizando tem que levantar, se está fraco tem que fortalecer, são admoestações que nós precisamos muito mais nesse dia do que em qualquer outro tempo, porque o dia se aproxima da volta do Senhor. E ao invés de brigarmos com isso, nós temos que amar isso, porque está apontando caminhos. Vocês estão entendendo? Vocês concordam ou discordam disso? Não precisa responder, mas reflita, porque se está discordando, irmãos, é bem possível que a gente se perca no caminho. Nós temos que ser alertados do caminho, não é? Como é que eu chego no céu? Correndo a carreira que está proposta. Como que eu corro a carreira que está proposta? Hebreus 12. Deixando o pecado e o embaraço. Se eu quero chegar no céu, eu tenho que deixar. E como que eu sei se eu estou embaraçado ou não? Muitas vezes, se nós fôssemos julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque nós não sabemos nos julgar. A gente olha para o espelho e pensa assim, mas eu estou na frente de muitos. A gente não fala, eu estou atrás de muitos. Então, quem nos julga é o Senhor, com a sua palavra, e muitas vezes através do meu irmão que está perto. Por isso há um mandamento para a igreja, exortai-vos uns, mas a gente não gosta disso, e a gente tem que amar isso. E nós estamos vivendo um tempo de dificuldades nessa questão, e eu falo em âmbitos gerais. Então nós vamos continuar falando sobre a necessidade urgente de discernimento espiritual. Precisamos discernir.
Precisamos conhecer, perscrutar e investigar e chegar em um conhecimento daquilo que de fato nós precisamos para essa salvação. Volto a dizer, porque o nosso alvo é o céu. Nós podemos ser tudo aqui nessa terra, mas se perder o céu, meu Deus do céu. Nosso alvo é encontrar Jesus Cristo. O seu também é? Então, o que é discernimento espiritual? Mais uma vez, para nós irmos nos fortalecendo nisso, nos inteirando mais. Discernimento espiritual significa ter a capacidade de distinguir entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, na área espiritual. Não falta isso? Porque nós não somos mais aqueles que leem Bíblia, e aí muitos também nunca foram, não são de investigar a palavra, e nós temos o discernimento pela palavra, é o que a palavra diz que peneira todas as coisas. Mas a pessoa que tem discernimento espiritual sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento espiritual, ele tem algumas facetas para a gente tê-lo de uma maneira completa. Tem o discernimento, irmãos, pela experiência. Você vai andando, vai vendo coisas e vai conhecendo. Então você vai discernindo. Mas ele é um perigo para muitos, porque tem gente que pensa que tem tanta experiência que não precisa ouvir certas coisas. Tem gente que pensa que tem tanta experiência que não precisa da escola dominical, que não precisa de ouvir os outros pregarem, que não, quem vai pregar? Porque não sei o quê. Então, é um perigo. A nossa caminhada, as nossas experiências têm que nos levar para mais perto de Deus, mais dependente de Deus e mais carente de ouvir outras pessoas falarem. O sábio não é aquele que em si mesmado pensa que não precisa aprender. O sábio é aquele que olhando para si sabe o quanto ainda falta para aprender. Nós precisamos aprender, eu preciso aprender com você, você precisa aprender comigo, nós precisamos aprender com os outros. Isso é sabedoria. Amém? Então tem esse discernimento da experiência, mas há um perigo nessa questão. Mas quando você vai caminhando, você vai aprendendo a conhecer as coisas que estão se desenrolando. Eu já vi essa história. Por quê? Porque você já teve experiência. Tem o discernimento da Escritura. O que a palavra diz não tem que discutir. O que a palavra diz sim, não tem que discutir. O que a palavra aprova, o que ela desaprova, pronto. É isso aí. Eu não tenho que parar para pensar se eu vou perdoar alguém. Não, a Bíblia manda perdoar. Eu tenho que perdoar e pronto. Aí eu olho para mim e digo, não consigo. Consegue, o que você não consegue com Jesus? Consegue sim, se tomar uma decisão. A decisão de perdoar está em nós. Por isso que existe, diga, toda coisa que Deus me ordena, se eu decido, vem graça e eu consigo obedecer. Tem glória aí? Tudo que Deus pede de nós tem graça. Então, discernimento da palavra. Tem o outro discernimento como um dom. Deus nos dá o dom do discernimento, vamos passar por ele aqui também. O dom de discernir as coisas, dado por Deus, você já percebe, é uma coisa que você não vê com seus olhos, não percebe com a experiência, mas em você sabe aquilo. É um dom, é o Espírito do Senhor que dá este dom. Ok? Estes são os mais simples. Tem um outro discernimento, mas este exige um pouco mais de paciência. É quando você não sabe, não vê, não entende, mas tem que esperar para ver o desenrolar daquilo. Aí tem que ter graça, paciência
e um bom comportamento diante dos olhos do Senhor. Mas tudo que está escondido vem às claras sempre. Então, discernimento é a capacidade para compreender o que é bom ou ruim, o que é sensato ou irresponsável. Quem tem discernimento não cai facilmente em armadilhas, porque consegue ver a intenção por trás de ações e palavras. Olha o que diz na NVI, se o DCM for por alguma passagem, pela NVI, por favor, porque é uma interpretação mais clara para o nosso assunto. Provérbios, capítulo 20, e o versículo 5 na NVI. Está escrito assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. O discernimento perscruta, busca, investiga e traz. Já viu quando, e eu falo de maneira simples e pura, porque uma coisa é um coração que está magoado. As interpretações de um coração magoado, elas vêm conforme a mágoa. E aí, esse coração não tem discernimento. Não tente usá-lo, não vai funcionar. Mas um coração puro, que quer ajudar, que quer compreender, que quer abraçar, que não tem nenhum mal nesse coração. Quando você chega a alguém está chorando para você, o seu coração fecha. Você quer ajudar, está puro, quer abraçar, coração fecha, discernimento. Entende? Então, você tem que, mas só que não pode ter esse discernimento um coração contaminado. Por isso que uma das coisas que Deus mais pede para nós nessa questão é: guarda o teu coração. Todo desvio nasce no coração primeiro. A maneira de ver, a maneira de interpretar, a maneira de julgar. E às vezes aquilo que é tudo saudável, tudo bom, você não percebe, não experimenta, não vê, porque o coração não está aberto para isso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. A Bíblia nos ajuda a aumentar nosso discernimento. Quando lemos a Bíblia, aprendemos a verdade e descobrimos o que é a vontade de Deus. Assim, quando analisamos tudo à luz da Bíblia, descobrimos quais ideias ou ensinamentos são verdadeiros e quais são falsos. Na NVI, Salmo 119, versículo 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Como é bom estudar a Bíblia. Como é bom amar a Bíblia. Irmãos, o culto mais alegre da igreja deveria ser esse aqui, ó. Todo mundo de carinha aberta, alegre, ouvindo e dizendo: Deus está me instruindo. Deus está nos instruindo. Deus está nos mostrando o caminho a seguir. Então, meus irmãos, a Bíblia também fala sobre discernimento espiritual ou discernimento de espíritos. Esse é um dom do Espírito Santo. Lembra que nós já falamos do discernimento dos espíritos lá de 1 João 4. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 12, 10 e 11. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, buscar nesse tempo o dom do discernimento dos Espíritos é mais importante do que buscar qualquer outro dom.
do aspecto da nossa caminhada. O dom mais importante do aspecto da minha permanência com Deus está em 1 Coríntios 13. Né? No último versículo do capítulo 12, Paulo diz assim, depois de falar de todos esses dons, ele fala, vou mostrar a vocês um dom sobremodo excelente, algo que é muito mais do que eu já falei aqui. Aí ele começa a falar do dom do amor e o dom de amar. 1 Coríntios 13 fala do dom do amor e deixa claro o que é amar. O dom do amor é o sentimento que vem, o dom de amar é a prática do sentimento que veio. Por isso que a Bíblia diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aquele ali é a ação do amor, é o amar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não há em ciúmes, não se vangloria, né, do mal, não ressente do mal. É o amor em ação. E ele termina o capítulo 13 dizendo, restam essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Por quê? Porque para a eternidade eu não preciso de fé, quando eu chegar lá. Quando eu chegar na eternidade não vou precisar de fé e não vou precisar de esperança. A minha fé era em Deus, a minha esperança era Jesus. Eu já vou estar diante dele. Mas uma coisa vai precisar estar em mim, o amor. Porque Deus é amor e quem está nele tem que ter esse amor. Entende? Então, para a eternidade eu preciso de um dom sobremodo excelente, o amor. Agora, para continuar aqui, até que Jesus venha, eu preciso do dom de discernimento dos Espíritos. Eu preciso discernir o que está acontecendo. Eu preciso perceber o que está acontecendo. Eu tenho que tomar um comprimidinho agora, que eu estou fazendo um tratamento nos dentes, e eu fiz uma cirurgia, estou com 14 pontos aqui. Mas já estou vencendo. Amém? Você teve o discernimento aí? Então eu preciso discernir, irmãos, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com as igrejas e o que está querendo me impedir de caminhar. Eu não posso entrar no jogo de Satanás desse tempo. Vocês já observaram que poucas são as manifestações demoníacas, mas muitas são as ações demoníacas? Nós temos que ter discernimento. O diabo está tirando pessoas da carreira. Por exemplo, obreiros, escutem com o coração limpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das principais coisas que Deus manda, através de Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 3,10, para os obreiros, primeiro que sejam, 1 Timóteo 3,10, primeiro que sejam provados. Primeiramente devem ser, outra versão no lugar de experimentados é provados, que é a mesma coisa no grego, quer dizer trabalhado. Depois, se não houver nada contra eles, ou seja, se forem, outra versão, se forem achados irrepreensíveis, não houver nada contra, que sirvam como diáconos. É a primeira das posições para um obreiro chegar até lá em cima. Então, o que tem que acontecer primeiro com o obreiro, segundo as instruções da palavra de Deus, e a gente tendo discernimento do que está escrito ali? Deus tem que pegar o Adson e trabalhar com ele. Sim ou não? Pegar o Zé Maria e falar, pá, vem cá. Porque tem coisa em nós que, se a gente levar para o ministério, vai destruir pessoas. E Deus precisa arrancar de nós. Aquele obreiro que gosta de ficar olhando para onde não precisa, nos lados das mulheres.
Tem uns obreiros aqui que, pelo amor de Deus, não olha de jeito nenhum, graças a Deus. Aí fica olhando onde não deve. Aí que Deus aprova um bicho desse. Eu já participei, irmãos, de congresso, de igreja, que a coisa lá foi terrível. Descobriram escândalos, a coisa assim mais absurda que você possa imaginar. Porque o cara foi levantado, tinha dom. Eu ministro uma das matérias lá na AME Europa, foi sobre o caráter. E nós falamos lá sobre a questão. Muitas vezes a pessoa tem o dom e é levantado porque tem o dom, sabe pregar, sabe falar, sabe não sei o quê, mas a pessoa não foi trabalhada. Deus não está, mas ele já sabe pregar, levanta como obreiro, mas ele tem caráter. Já foi trabalhado o suficiente? Vai saber lidar com essa fama? Vai saber lidar com pessoas dizendo para ele assim, olha, aqui você está sendo barrado, procura outro lugar. Quantas pessoas estavam aqui, saíram, mas não tem caráter? Não foi formado. Eu digo não tem caráter da questão desse que nós estamos falando, formação. Vai cair, vai dar problema lá na frente. Então o obreiro que quer ser ungido, cheio do Espírito, usado, tem que deixar Deus trabalhar ele primeiro. Ele tem que se tornar irrepreensível. Esse tanto de escândalo que tem por aí é porque levantou pessoas capazes de pregar, mas incapazes de dar exemplo. Por isso que tem briga. Por isso que tem briga na internet. O cara sabe tudo de teologia e põe um vídeo na internet brigando com outro pastor. Eu não consigo entender isso. E a pessoa prega em tudo quanto é congresso, sabe teologia, sabe o grego, o hebraico, o aramaico, o acádico, sabe o porquê das escrituras, quando foi escrito, sabe o porquê, quando surgiu os maçoretas, tudo. Ele sabe tudo. As regras de hermenêutica, de exegese, ele conhece missiologia, ele conhece geografia bíblica, ele sabe toda a teologia, mas vive dando escândalo. Deus não está em busca de conhecimento. Ele está em busca de pessoas que sejam irrepreensíveis. E assim eles sejam aprovados. Então a nossa dificuldade aqui é essa questão. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Aí uma outra pessoa de outra igreja falando para ele. Esse irmão está aqui. Falou para ele assim, lá eles cobram demais. Essa igreja cobra demais, porque não sei o quê. Aí o irmão sabiamente disse, mas eu quero ser cobrado mesmo, eu quero crescer. Agora, como que sem cobrança alguém pode ser trabalhado? Sabe uma das coisas mais profundas para você fazer um seminário de obreiros, para você ser obreiro, é que você seja ensinável. Porque nós temos que ser discípulos. Nós temos que nos voltar para o Senhor como discípulos. E discípulo tem que ser ensinável. Tem que ser de coração aberto para aprender. Como Jesus discipulou os seus discípulos? Como Jesus foi com eles? Entenda essas coisas e tenhamos coração puro. Porque é para o nosso bem, é para o nosso fortalecimento. Deus não quer nos levantar hoje para cair amanhã. Ele quer nos trabalhar hoje para em pé nós chegarmos na glória celestial. Mas para isso tem que ter discernimento, não pode brigar. Já pensou Davi brigando com os irmãos dele? Eu sinto que eu vou ser rei de Israel, mas vocês me desprezam, vocês me jogou para o meio do mato. Por que vocês fizeram isso comigo? Davi faz isso? Por favor, Davi faz isso. O maior de todos os reis de Israel foi achado no meio do mato, cumprindo aquilo que tinha que cumprir com humildade, glorificando Jesus, cantando, fazendo poesias maravilhosas. E Deus olhou para a casa dele e disse, está faltando um, e enquanto ele não chegar, não tem festa nessa casa. Nós não temos que preocupar se o homem está vendo, se o meu pai me vê, se os meus irmãos estão me vendo. Nós temos que preocupar em ser irrepreensíveis. Será que alguém tem discernimento aí?
Em algumas situações não é fácil entender a origem de uma ação. As aparências podem ser enganosas, mas a pessoa com o dom de discernimento espiritual, através da orientação de Deus, descobrirá a verdade e poderá saber como agir da maneira correta. Amém. Está gostando? Está aprendendo? Amém, irmã Sabrina e Fabiana. Falei certo ou não? Falei errado. Qual que é o nome da senhora? Que está, a senhora, qual é o nome da senhora? Atrás do Maico. Irmã Rose. Maria. Estão agora congregando conosco, foram recebidas foi domingo? Domingo, né? Deus abençoe a senhora. E o esposo vive viajando por aí, igual o nosso irmão Léo e outros caminhoneiros aí, né? O Edson, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sabrina é o outro casal. Domingo, depois do culto, 4 pessoas aceitaram Jesus Cristo. 4 adultos, além das crianças, né? Graças a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, um chamado ao discernimento bíblico, então. Um chamado. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha aí, quer entender? Examina as Escrituras. Não fique recebendo tudo que ouve sem examinar. Uma das coisas que eu escrevi lá no Facebook, eu pus um bannerzinho lá sobre a filosofia. Cuidado com as filosofias. Paulo, ele tinha seus livros, mas ele pegava as filosofias e modelava elas para a palavra. Por exemplo, ele pegava todas as coisas me são lícitas. E esse jargão é da filosofia grega. Todas as coisas me são lícitas, mas aí ele completava, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele completava, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí alguém vai lá e põe lá assim, se você ficar preocupado com o que pensam de você, você não vai querer isso, não vai fazer aquilo. Irmão, se eu sou crente de verdade, eu tenho que preocupar com o que pensam de mim. A Bíblia, ora, não nos manda fugir da aparência do mal? Sim ou não? Então eu não tenho que preocupar? Eu não preciso ter um testemunho? Sim ou não? Você precisa ter testemunho de cristão? Eu não tenho que preocupar com os outros, com o que pensam, com o que falam? Eu não tenho que pensar com o que falam quando isso for mentira. Mas o que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Eu tenho que ter vida de cristão. Um dos maiores escândalos hoje que impedem pessoas de vir para a igreja é vida desregrada. Mentirosos, que se dizem cristãos. Pessoas que compram e não pagam. Não estou dizendo de quem entra no embaraço financeiro e depois vai atrás, quer arrumar, quer consertar porque é honesto. Estou falando de gente desonesta, que compra sabendo que não vai pagar, sabendo que não tem recurso. Aí eu não vou para a igreja daquela pessoa nunca, porque o Deus daquela pessoa não mudou o caráter dela, vai mudar o meu. Entende? Então as pessoas vão preocupar com a nossa vida. Agora, quando depender de nós, fidelidade, foge da aparência do mal, paz com todos. Pronto. Está tendo discernimento aí? Um pouco mais sobre discernir. Discernir significa perceber claramente, entender, distinguir, diferenciar, discriminar.
Infelizmente, em nossa cultura, a palavra discriminação carrega uma forte conotação negativa, porque está associada a pessoas que fazem distinções injustas entre raças. Mas discriminar é o sinônimo de discernir, ou seja, traçar uma linha entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Discriminar, fazer a separação. Então nós temos que entender, quando algo está me levando para Deus, ou está me afastando de Deus. Discriminar é sempre ver a oposição disso, entender isso. Se o seu coração está contaminado, a primeira coisa que você tem que fazer nesta noite é lavá-lo no sangue de Jesus. Porque você não vai entender isso. Mas, se você está com o coração limpo, você agora tem uma mente clara para entender o que é que você está fazendo e se isso está te afastando ou te levando para perto de Deus. Outro exemplo, quem é que você está levando para dentro da sua casa? Quem é que está sentando lá na sua cozinha, que é o lugar seu e da sua família? Quem que está indo lá dentro para conversar com você coisas e o que estas pessoas estão conversando? Essa amizade que você tem está te levando para mais perto de Deus e para uma vida espiritual melhor, ou ela está te afundando? Esse lugar onde você está indo, seja academia, seja faculdade, seja onde for, esse lugar está sendo bom para você ou está te roubando Deus? Como é que está o seu coração ultimamente? Você tem facilidade de perdoar ou está aumentando a dificuldade em perdoar? Faça perguntas para você. Uma das coisas excelentes são as perguntas, né? Tem uma filosofia japonesa que 3 porquês, né, dos 5 que se deve fazer, quando você chega no terceiro, você já tem a resposta que precisa. Por que que eu estou ouvindo essa pessoa? Por que que esta pessoa está sendo considerada como certa? Por que que eu ainda continuo? Depende do que você está fazendo, faz as perguntas. As coisas que você anda ouvindo, seja música, seja o que você está lendo, esse livro que você está lendo. Cuidado com as filosofias, mais uma vez. Tem filosofias, tem palavras lindas, né? Sêneca, Sócrates, Plutão, e vai, tanta gente. Você lê coisas profundas, mas muitas delas de homens que depois suicidaram. Homens que tiveram uma vida desregrada, sexo mesmo, o mesmo sexo e outras coisas. Outros que ensaiaram o suicídio várias vezes. Suas filosofias são bonitas, mas não são verdades libertadoras. Aqui uma verdade libertadora. Por isso que as orientações de Deus nesse aspecto que estamos falando é para coração puro, mente pura, mãos puras, pés puros. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser conservados para o dia da volta do Senhor em santidade, espírito, alma e corpo, conservados em santidade. Santidade quer dizer limpos, separados e prontos para Deus. Amém, nesse caso. Olha, irmãos, o grande desafio é que vivemos numa sociedade onde os conceitos universais de verdade foram diluídos, ou quase que completamente destruídos. Uma sociedade sem padrões absolutos para distinguir o certo do errado. Uma sociedade onde a pregação mais ouvida é a respeito da tolerância a todos os pontos de vista. Como diz um cantor cristão, a tolerância é a moda geral, só não toleram a palavra. Já observou isso aqui nesse tempo?
A igreja que prega a verdade é a igreja intolerante. Mas as outras que pregam tudo quanto é coisas e tais, é a igreja certa, é a igreja que ama. A igreja que ama sempre pregará a verdade. Não existe amor sem verdades. Olhe para Jesus, olhe para Paulo, olhe para Pedro, olhe para Tiago e a sua carta, olhe para João Batista. Estes homens eram homens de amor, homens da verdade. Olhe para Jeremias, para Isaías. Mas nós estamos sendo cooptados, enganados, que nós temos que ser tolerantes. Não, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Entendeu ou não? Se você não amar a verdade, não será cristão de verdade. Não estou dizendo que temos que acusar pessoas, perseguir pessoas, odiar pessoas. Estou falando que temos que amar e viver a verdade. Esta mensagem é pregada a cada dia em filmes, novelas, revistas, jornais, internet, músicas e cada veículo de comunicação disponível. Nós vemos essa tolerância. E Deus manda a gente tomar decisões. Deus não dá a nós meio termo. Deus dá a nós a direita ou a esquerda. São dois senhores, duas portas, dois caminhos, dois destinos. Não tem meio termo, não tem como servir Mamon e o Senhor, não existe. São decisões. Sabe por que a igreja hoje muitas vezes manqueja? Estou dizendo em termos gerais. Sabe por que a igreja muitas vezes manqueja hoje? Porque não tem decisão absoluta. O decidido não para no caminho. O decidido não para no caminho, o decidido vai. Aleluia. A necessidade então do discernimento bíblico é gritante diante do desafio que nós estamos expondo aqui. Não podemos lançar mão de sermos criteriosos com tudo que vimos, ouvimos e fazemos. O único referencial para julgarmos com eficiência as mensagens que nos rodeiam é justamente a palavra de Deus. Ela não simplesmente nos convoca ao discernimento bíblico, ela nos ensina como fazê-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, nos ensina a como atender ao discernimento bíblico. Por isso que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso aqui é uma advertência, igreja, para nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Examina tudo, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. Nós estamos numa batalha da última hora. Então vamos lá. Quando diz examinar tudo, está dizendo julgue tudo. Aqui o apóstolo Paulo está chamando a todos ao exercício do discernimento. Examinem todas as coisas tendo como referencial a palavra de Deus. O mesmo discernimento cauteloso que Paulo exige de pastores e presbíteros. Põe aí, descendo, 1 Timóteo, abre aí, crente, 1 Timóteo 4, 6 e 7, abra a sua Bíblia, por gentileza. Paulo exige esse discernimento de todos os líderes, 1 Timóteo 4, 6 e 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da doutrina que tem seguido fielmente.
Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. Sai das loucuras deste tempo. Eu descobri pela Bíblia que todos podem ficar ricos. Foge disso. O problema são as nossas vaidades. Irmão, quer ser próspero? Seja fiel a Deus. Pronto, já está resolvido. Tá? Guarda aí Josué 1:8. Medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele está escrito. Assim te conduzirás bem e farás prosperar o seu caminho. Pronto. Esse é o segredo. E a prosperidade de Deus, não queira mais do que Deus quer te dar. Cada um de nós temos um limite de prosperidade e não podemos ultrapassá-lo, senão nós nos perdemos. 13:16 de 1 Timóteo 4, mesmo capítulo. 13:16. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. 16. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Irmão, discernimento nos salva. Entendimento bíblico nos salva. A salvação está para aqueles que perseverarem até o fim. Perseverarem como? Sendo de Deus, vivendo a palavra e não se perdendo. Tito 1:9, abra aí, Tito 1:9. Tito 1:9. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Nós temos que ter essa capacidade de defender a fé legítima, a fé verdadeira. Nós temos que amar a Deus de tal maneira que a verdade dele em nós seja absoluta. Entendeu isso? Nós temos que amar a Deus de tal maneira que a verdade dele em nós seja absoluta. Não existe relativismo, pluralismo, não existe secularismo para nós. Nós temos a palavra do Deus Todo-Poderoso, ela é a verdade. Então, julgai todas as coisas, é dever dos líderes, é dever dos crentes. Os crentes de Bereia assim fizeram, e nós temos que fazer. Amém? Então ele disse, julgai todas as coisas, mas ele diz outra coisa também, retende o bem, retende o que é bom. A palavra de Deus nos ensina a proteger a verdade e a lutar por ela. É papel de todo cristão, não simplesmente proteger a verdade, mas também atacar a mentira, falando a verdade em amor e em firmeza. Você entende isso? Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele condena as pessoas que aprovam as obras mortas, as obras das trevas. Nós temos que antes, ele diz, condenar. É mentira, não é verdade. Sem briga, mas com firmeza. Não é isto que a palavra diz. 1 Timóteo 6:20. Abram. Ao discernirmos a verdade, retemos o que é bom, e com isso Deus é honrado e glorificado na nossa vida. 1 Timóteo 6:20. Timóteo, guarde o que foi confiado a você, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. 2 Timóteo 1, 13 e 14.
2 Timóteo 1, 13 e 14. Siga o modelo da sã doutrina. Você está ouvindo falar de sã doutrina em muitos versículos, certo? Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. É sério. Não fugir das verdades. Guardar as verdades. Por isso que 1 de João 2,20, vamos lá. 1 de João 2,20. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Outra versão. Por isso que a necessidade hoje é sermos cheios do Espírito Santo. Escutou? A necessidade é sermos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus. E a unção do Santo vai estar em nós. E nós vamos entender e discernir as coisas. Versículo 27 do mesmo capítulo diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Quando nós estamos com Deus, nós não precisamos de ensinamentos novos. Nós precisamos dos ensinamentos que já recebemos. E nós não precisamos de nada novo, porque o que recebemos é a verdade e não é falso. Você entende isso? Então, meus irmãos, ele também disse: abstende-vos de toda forma de mal, seguindo aos Tessalonicenses. Abstende-vos de toda forma de mal. Uma grande bênção para todo aquele que atende o chamado ao discernimento bíblico é a pureza na vida e a honra de Cristo. Ao nos abster de toda forma de mal, progressivamente nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo. Então, aqui dá para a gente medir, Adson, uma coisa importantíssima. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais puro o meu coração. Quanto mais eu me aproximo de algo que está me distanciando de Cristo, mais impuro o meu coração. Deus não quer pregadores e pregadoras, e cantores e cantoras espalhados por aí, contaminando pessoas e dando escândalos. Deus quer servos e servas pregando por aí, cantando por aí e revelando Jesus Cristo em suas vidas. Tem pessoas que ministram, que pregam por aí. Eu falo, irmãos, eu também prego e ministro. Não estou contra ninguém, ok? Porque aqui nós temos muitos pregadores, pregadoras, cantores e cantoras. Glória a Deus. Temos o Maciel, que já gravou um CD também. E glória a Deus por isso. Não é isso que eu quero. Eu estou dando instruções para nós, para mim e para você. Mas tem cantores e cantoras que vão por aí, pregadores e pregadoras, que se alguém seguir os passos destas pessoas, não congrega em igreja nenhuma. Não chega no céu. Então, alguém que vai assumir um lugar, e eu falo isso com temor e tremor e debaixo do sangue de Jesus, alguém que vai assumir um lugar, que vai influenciar pessoas, pense bem para subir nesse lugar. Porque alguém vai querer seguir você. E seguindo tem que ser salvo. Ainda bem que nós temos Paulo para dizer: sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Glória a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, uma grande bênção para todo aquele que atende o chamado ao discernimento bíblico é a pureza. Pureza e honra a Cristo e aproximar-se de Jesus. Não é fácil aproximar de Jesus com um coração contaminado. Mas se você precisa dele, está carente dele,
precisando cada dia mais da mão estendida dele sobre a sua vida. Como alguém carente, é muito fácil aproximar de Jesus. É muito gostoso, é muito especial, é muito maravilhoso. É a presença gloriosa, o prazer de adorá-lo, o prazer de cantar, o prazer de estar na casa de Deus é muito, muito maravilhoso. Se a gente ficar em casa, a gente se sente perdido. A gente fala, meu Deus, aí você anda para lá e para cá, não sabe para onde vai, meu Deus, você fica perdido, porque você já tem um norte, você já tem uma direção, você já tem uma fonte. Mas precisamos resolver um problema. Como harmonizar 1 Timóteo 5:21, aliás, 1 Tessalonicenses 5:21, quando diz, julgai todas as coisas, né? Vocês estão seguindo o estudo, né? Quando diz julgai todas as coisas, com Mateus 7:1, não julgueis, para que não sejais julgados. Algumas pessoas citam esse versículo de Mateus e sugerem que ele descarta qualquer tipo de avaliação crítica. Jesus estava proibindo os crentes de julgarem o que era ensinado em seu nome? Não, é claro que não. O discernimento espiritual para o qual Paulo nos chama é diferente da atitude hipócrita e crítica que Jesus proibiu. O contexto de não julgueis para que não sejais julgados, vai chegar ao ponto de dizer, não dê pérolas aos porcos. Como que eu vou saber o que é pérola e o que é porcos no contexto, se eu não julgar? Mas quando ele diz, não julgais para que não sejais julgado, ele tá dizendo assim, não aponta o outro para condená-lo, porque ele também vai te condenar. Agora, quando diz julgai todas as coisas, ele está dizendo, perscruta, investiga, para ver se isso não está fazendo mal para você, para ver se isso é de Deus ou não é de Deus. Então eu devo julgar para conhecer, mas não devo julgar para condenar pessoas. Porque com a mesma medida que eu condenar alguém, alguém vai me condenar. Então não julgue para condenar, mas julgue para conhecer. Ok? Alguns exemplos a respeito de julgamento. João 7:24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Está mandando julgar? Está entendendo a diferença, sim ou não? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É a outra versão. 1 aos Coríntios 10:15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. O próprio Paulo mandando julgar as palavras dele. Outra passagem, 1 aos Coríntios 5:12-13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo julgou uma pessoa e excluiu ela da igreja. Por quê? Porque a situação de pecado que esta pessoa estava, destruiria uma igreja. Ele estava deitando com a esposa do seu pai, com a madrasta. E as pessoas vendo aquilo, numa jactância toda, não julgava. Paulo mandou julgar e tirar. Entende? Outra passagem, 1 aos Coríntios 11, 31 e 32. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que Deus continue nos julgando e nos conduzindo para a salvação, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Até aqui tudo bem?
aguçou um pouco mais o discernimento? Vamos dar uma rebuscada na nossa memória de coisas que estão acontecendo hoje, que muitas vezes querem nos tirar da graça? Quantas pregações dizendo certas coisas, né? Mesmo dos altares, louvores e tal. Tem certas coisas que o hino, meus irmãos, questão de louvores, o hino, ele é poético e é respeitado a poesia do hino e tal, mas cuidado com a mensagem e a forma que você está recebendo essa mensagem. Hinos que falam sobre vinganças, por exemplo, né? Quem fez isso com você vai ter que ver isso, vai ter que se dobrar para você, pelo amor de Deus. Na hora até que dá uma restauradazinha, mas se você for pensar na letra, não vai funcionar. Vai ter que dobrar para você, vai ter que reconhecer, vai ter que ver. Nós não podemos alimentar isso, irmãos. Jesus, quando foi para a cruz, ele rogou para que fossem salvos aqueles que estavam ali. Estevão rogou para que sejam salvos aqueles que estavam matando ele. Que negócio é esse que vão ter que se dobrar diante de nós? Tenha um coração puro e limpo. Ame ser imitador de Deus, como filhos amados. Amém? Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Cuidado quando o coração está desejando alguma vingança, desejando algum mal para alguém. Não deixa isso entrar em você. Nós não precisamos da pessoa que fez mal para nós, para sermos abençoados. Nós precisamos de Jesus para nos abençoar. Eu não sou próspero porque eu financiei isso, porque eu avalizei tal coisa, e eu não sou próspero porque a pessoa roubou tudo de mim. E Deus não tem o poder de cuidar de nós. Deus não tem o poder de mudar a história de cada um de nós. Tira o coração dessas coisas, coloque o coração em Deus e seja abençoado por Deus. Purifica o coração, purifica a mente, vira a página do passado, olha para frente, discirna que a vida é daqui para frente com Jesus. Será que alguém está entendendo? Então, identificando e lidando com os falsos mestres e guardando ovelhas dos lobos. Em Romanos 16, 17 e 18, o apóstolo Paulo expressa sua preocupação com a presença de falsos mestres no seio da igreja, indivíduos cujo ensino tem potencial para perverter a doutrina verdadeira e causar divisões. Isso aqui é uma coisa profunda para esses dias, porque muitas doutrinas estão separando igrejas, dividindo irmãos. Muitas palavras paralelas, doutrinas individuais de pessoas que ocupam os bancos da igreja, também está dividindo igrejas e irmãos. Nós temos que ter em nós, enquanto igreja, o dom de pacificadores. Você está pensando isso do pastor, meu irmão? Vamos lá conversar com ele, eu vou com você. Vamos dar a ele também a oportunidade de falar a parte que lhe cabe. Vamos conversar com o pastor, ao invés de ficar conversando com pequenas lideranças que estão contaminando corações. Termos gerais. O irmão chega para mim, pastor, o fulano tal coisa. Meu irmão, vamos chamar ele aqui, vamos conversar. Vamos resolver. Não, aí a pessoa vai contaminando o coração, daqui um pouco está te odiando, sai da igreja brigando com você e você não sabe o que aconteceu. Nós somos centenas de pessoas, imagina. Tem que ter discernimento, o diabo quer nos tirar do trilho. Trata a coisa, mas trata com o coração puro, limpo. Uma vez eu fui conversar com um casal, o Vilcerene foi comigo, graças a Deus, e nós conversando com o casal. Aí, na época, alguns anos, obreiros, não é agora. Tem gente que procura ter discernimento para hoje, misericórdia. Aí nós fomos conversar,
Aí a esposa falava assim, mas é desse jeito, foi assim. Aí ele falava, foi não. Foi assim, assim e assim. Aí eu falei, mas quem está falando a verdade? Pastor, a esposa falou assim, pastor, eu quero ir para o inferno se eu estiver falando a mentira. Aí o outro falou, pois eu também quero ir se eu estou falando. Falei, agora lascou mesmo. Ou vai os dois para o inferno, ou não sei o que está acontecendo. E vai conversar, e vai conversar, e vai conversar. E os dois não mudaram a cabecinha. Aí no final, deu um abracinho daqueles meia tigela. Aí nós fomos. Aí a pastora, mulher sábia, passou a mão no meu ombro, assim, eu estava dirigindo, ela falou, você é um santo homem de Deus. Eu, glória, aleluia. Não tem lógica, irmão. Coração impuro quer ter razão. O coração puro quer ter solução. O coração impuro quer apontar, o coração puro quer resolver. Então, volto a dizer, tem que limpar o coração, meu Deus do céu. Será que essa palavra está agredindo alguém? Ou ela está abençoando nossas vidas? Mas a pessoa que com o coração puro, se ouve palavras, mesmo sendo assim, vai falar mal da palavra de novo. Então, os irmãos que têm chamada pastoral, se preparem. O apóstolo aqui exorta os crentes a ficarem atentos, a identificar tais pessoas e afastá-las. Este ensino serve como um lembrete para os cristãos de todas as épocas. Devemos estar atentos e identificar aqueles que, infiltrados na igreja, proferem ensinos contrários à palavra de Deus, para agirmos a tempo de evitar males maiores. Em Romanos 16, 17 e 18, capítulo 16, aos Romanos, por favor, é o 6º livro da Bíblia. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Verdade ou mentira? Aí, em nome do amor, vem cá que eu te amo, vem cá que aqui você vai ser obreiro, vem cá que aqui eu te considero isso, vem cá, nós vamos fazer uma campanha para você. Mas pastor, eu não posso mudar de igreja. Você pode, você é livre, as ovelhas são de Jesus. Nós estamos falando sobre discernir. Se Deus está te dirigindo, se é um propósito de Deus, se é verdadeiramente Deus, abençoado. Agora, se você está sendo laçado, foge, em nome de Jesus Cristo. Né? Analise propostas pelas propostas. Uma certa ocasião aqui, alguns anos atrás, um obreiro chegou para mim, pastor, estão me chamando para ir para outra igreja. Aí eu falei para ele, não, eu ando na direção de Deus. Aí ele falou assim, então entrega o dízimo aqui. A sua igreja não precisa. Aí ele disse, não, a gente tem que entregar o dízimo onde a gente congrega, eu aprendi assim. Aí a pessoa disse assim, pastor, então entrega a metade lá e a metade aqui. Se alguém sai de uma igreja para seguir esse pastor, e o pastor que faz isso, qual é o discernimento que ele está tendo sobre a obra de Deus? Uma das ordens que nós damos aqui, não faça proselitismo. Não convide crente de outras igrejas para vir para cá. Amém? Sim ou não? Não convide. E não visite ovelhas de outras igrejas. Cada igreja tem seu pastor e tem os obreiros da igreja e elas devem estar ali. Por quê?
nós somos uma seita, pastor? Não, o pastor de lá tem que ser respeitado. O pastor de lá é o líder da pessoa e é ele que tem autoridade sobre a ovelha do rebanho. Entende? Ah, mas o pastor de lá está desprezando a pessoa. Você ouviu o pastor também? Porque muitas vezes, queridos irmãos, pessoas estão revoltadas porque queriam certas coisas que não podem ter e o pastor, conhecendo, não faz. Então, ouça os dois lados e não tome partido, e a igreja de lá ore somente para que Deus abençoe esta pessoa e seja pacificador. Procure o seu pastor, se resolva com ele, conversa abertamente, seja franca, seja sincera, seja sincero e resolve a situação em nome de Jesus. Porque, irmãos, algum outro esclarecimento? Se alguém sai do rebanho dali, estou apontando para cá, mas não sei, acho que não tem igreja para cá não. Alguém sai do rebanho dali, porque você tem que trabalhar a mente dos crentes. Apontou para ali, não tem nenhuma igreja aqui, esse rumo. Só se for lá em Goiânia, né? Se alguém do rebanho dali vem para cá e não é direção de Deus, vai ter problema aqui. Se alguém daqui vai para ali e não é direção de Deus, vai ter problema ali. Crente deslocado é problema. Andemos na direção de Deus com paciência, com amor, com coração puro e aceitemos o trabalhar de Deus em cada lugar onde Ele nos coloca. Simplesinho. Ok? Analisemos o texto a partir dos seguintes tópicos. Primeiro, a realidade daqueles que trabalham para perverter a doutrina. Segundo, simplicidade versus discernimento. Terceiro, a postura correta para com os falsos mestres. Nós temos que ter uma postura. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei dizer não, então vai para o inferno. Não. Ah, então você aprendeu já, ó. Já disse não. Irmão, Deus mudou a minha vida com muitas experiências, né? Primeiro foi no dia 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos. Ele me fez nascer de novo, glória a Deus. E aí veio um processo de mudanças, mais profundas ainda, trabalhando a velha criatura e transformando, né? Trazendo a nova criatura em alguns aspectos. Eu, por exemplo, quando me converti, eu pensava que eu tinha que dizer sim para todo mundo. Faz isso para mim, sim. Faz isso para mim, sim. Vai ali para mim, sim. Porque eu era servo de Deus. E sofri por causa disso. Os dinheiro emprestado que eu emprestei para as pessoas, irmãos, eu não me lembro, mas eu vou falar isso. Se teve, foi um só que me pagou, mas eu não me lembro. E a pessoa pedia dinheiro, muitas vezes eu não tinha condição, eu arrumava dinheiro com os outros para dar dinheiro para a pessoa, e a pessoa não pagava, eu ainda tinha que pagar com juro. Porque eu tinha que ser bom, porque Deus é bom. Aí um dia, eu estava mudando de uma casa para outra, e aí a gente tinha que reformar, deixar arrumadinha a casa, né, o bom testemunho. Isso vem de berço também. E aí, estou lá no depósito, material de construção. E aí eu estou lá para comprar os negócios e tal, não sei o que. Aí eu olhei uma frase na parede. Mudou minha vida. Feliz o homem que sabe ser bom sem ser bobo. Me queimou a alma. Me aqueceu, me impactou. Falei, é verdade. Aí o que eu fiz por causa dessas coisas de dinheiro e tal? Joelhei e falei, vou fazer aqui um voto com o senhor, que eu nunca fiz voto. Vou fazer um. Não empresto dinheiro para ninguém. Não empresto cheque para ninguém. E se eu tiver condição e o senhor me tocar, eu abençoo a pessoa. Mas nunca mais faço isso. Aí o que eu fiz? Eu me travei no não agora. Quando a pessoa me procura, eu falo, eu fiz um voto a Deus.
não empresto cheque e nem dinheiro. Pronto, cortei eu pela raiz. Certo? Por quê? Porque tem coisa que Deus está provando a pessoa, você vai lá e põe o dinheiro na mão da pessoa. E aí a pessoa não vai ser trabalhada, você vai perder uma amizade, e se você não for de Deus, vai perder até, às vezes até a salvação, para querer arrumar briga e essas coisas. E graças a Deus eu não fiz isso, e não faço. Para mim vale muito mais. Teve uma pessoa aí que levou umas coisas aí que não devia levar, falei, está perdoado em nome de Jesus, e você se vira com isso aí. Porque eu não tenho que brigar por causa de dinheiro, eu tenho que brigar pela salvação da minha alma. Amém? Então nós temos que discernir essas coisas e fugir das coisas erradas, dos falsos mestres, das falsas instruções, e nos guardar em Deus. Quer saber se você está em Deus? Olha para o seu coração, se ele está puro. Quer saber se você está em Deus? Olha para o seu coração, se ele está puro. A realidade daqueles que trabalham para perverter a doutrina. Primeiro, ao longo da história, o povo de Deus sempre enfrentou falsos profetas e mestres, que movidos por interesses pessoais, enganos incautos. Esses indivíduos se apresentam como pregadores da verdade, alegando possuir autoridade divina, quando na realidade falam por si mesmos e se opõem à sã doutrina. O texto bíblico que lemos exorta a notá-los, ou seja, observar com atenção para identificá-los e nos afastar deles. E é fácil ser enganado. Irmãos, o espírito do engano é um dos espíritos mais terríveis de todos os tempos. Lembra daquele lá, que convenceu não sei quantas pessoas a suicidarem? Lembra? Eu não lembro o nome dele. Tintones lá, como é que é? Esqueci. Oi? Vocês falam, mas não falam, né? Entendi. Ele levou um bando de gente ao suicídio. A outra convenceu todo mundo de vender tudo que tinha e procurar uns bunkers e fugir, porque o mundo ia ser destruído tal dia. O outro convenceu, pastor, mas essas pessoas são muito inocentes. Muitas vezes pessoas inteligentes que vão se deixando levar e o espírito do engano toma. Pastor, como conhecer se a verdade está ou não na boca de quem, por exemplo, na boca do Senhor? Julga se o que eu estou falando é bíblico. Abra a Bíblia e vai consultando. Analisa a árvore se tem fruto. De quem você está ouvindo? Veja se as instruções que estão sendo passadas te melhoram ou pioram. Te ajudam ou te atrapalham? Analisa quando ouve se isso realmente é uma verdade para você. Então vamos lá, amém? Vamos notá-los. Primeiro, no Novo Testamento encontramos vários alertas sobre a presença de falsos profetas e mestres. Mateus 7,15, Jesus adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Muitos desses líderes revelam e destilam ódio, rancor, mágoa com os outros. O Senhor nos deu uma palavra para os obreiros, certa ocasião que foi me dada a oportunidade lá na igreja sede. Deus não dá traumas. Aqui foi para a igreja esse tema, lá foi para obreiros. Deus não dá traumas, Deus dá experiências. Lembra os obreiros aí? E foi uma palavra que falou muito conosco. Porque Deus trabalha a nossa formação, Ele
Ele quer nos tornar irrepreensíveis. E a gente toma as coisas muitas vezes como traumas e não como um Deus que trabalhou conosco para nos dar experiência, para ser obreiros de valor e ter o que falar, o que transmitir, porque testemunho, gerar testemunho é com muitas dores. E aí, naquela mensagem, eu lembro que Deus nos deu direções falando: quantas pessoas estão nos altares, magoados, traumatizados, rancorosos, pregando uma palavra e contaminando pessoas, porque aquilo está neles. Nós temos que ouvir palavras que nos libertam, que nos saram, que nos limpam. E nós temos que notar essas palavras, discernir estas palavras e olhar o porquê que elas estão sendo ditas. Por isso que o altar é um lugar onde devem acontecer todas as palavras que Deus quiser falar, mas nenhuma das que os homens querem falar. Segundo, Paulo, consciente dos perigos após sua partida, previu em Atos 20 e 29, lobos cruéis se infiltrariam entre os crentes para desviar o rebanho. E aí, o problema dos lobos é que eles não têm cara de lobo. Eles vêm vestidos de ovelha, como Jesus já disse. E estes lobos, segundo Paulo, não iam poupar as ovelhas. Nós temos que nos guardar. Pastor, me dá uma outra dica melhor ainda para mim, além das que o senhor já falou. Ande com Jesus. Seja de Deus. Se encha da presença de Deus. Seja alguém realmente que está pensando no céu. Terceiro, Pedro exorta aos leitores a respeito daqueles que, no seio da igreja, em 2 de Pedro 2, de 1 a 3, introduzirão encobertamente heresias, atraindo discípulos e blasfemando contra o caminho da verdade. Por avareza eles mercadejarão o evangelho. Olha lá. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Repentina. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Está ou não difamado o caminho da verdade em muitos lugares? Estão prestando atenção? Você está seguro da sua salvação em Cristo? Você está consciente que nós precisamos nos guardar dessas coisas? Que nós precisamos ter um coração puro? Eu estou falando de coração puro aqui várias vezes, porque eu sei que tem corações contaminados aqui, e eu estou sabendo disso pelo discernimento do Espírito. Limpa esse coração, não seja mal para você, limpa esse coração, lava esse coração, deixa essa ignorância, joga isso na lata do lixo. Nós precisamos ser salvos. E aí eles vão negar o senhorio de Cristo, irmãos. Cristo não manda mais na maioria de nós. Pedro falou, essa coisa introduzida, um dos propósitos, além da perdição, é negar o senhorio de Cristo. Cristo não manda mais. Eu vou para a igreja o dia que eu quero. Eu justifico se eu quiser. Não, eu faço o que eu quiser. Sim, você é livre. Mas que bom quando a gente converte e faz o que Deus quer. O que a palavra dirige. O que a palavra orienta. Ter paz com a consciência que segue a sã doutrina. Esses indivíduos, Filipenses 3, 18 e 19, aos Filipenses 3, 18 e 19, esses indivíduos são descritos como servindo não a Deus, mas aos seus próprios desejos. E nessa passagem Paulo fala sobre aqueles que
são inimigos da cruz. Olha o que diz: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Irmão, o quanto isso dói o coração de um pastor. Você vê uma pessoa que está sendo formada para algo específico aqui, ó. E está sendo conduzida para esse algo específico. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é esse algo específico. O pastor sabe, algumas dessas vezes, Deus sabe acima de tudo. Então está sendo trabalhado para esse algo específico. E aí, no meio do caminho, vem um inimigo da cruz e tira essa pessoa do caminho. Entra com palavras. Às vezes um próprio pastor aconselhando o outro. Um próprio obreiro aconselhando o outro. Não tem o discernimento do todo. Não tem o discernimento daquilo que Deus está preparando. E fala atravessadamente. E destrói uma carreira. Por isso, se você quer ser obreiro de valor, obreira de valor, um crente levantado, cuidado com os atravessadores. Você tem um pastor, você tem uma pastora, procure, converse com quem tem a visão de paternidade. E eu não estou dizendo essa visão de paternidade lançada como uma moda, não. É pai espiritual, mãe espiritual, que ora, que preocupa, que chora, que valoriza a sua alma, que preocupa com a sua alma, e que tem um peso enorme sobre esses pais espirituais, porque eles vão ter que, como que prestar conta de todas as almas diante de Deus naquele dia. Purifica o coração. Por isso diz 3,18 Filipenses, pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Não me vê, não olha para mim, não sei o quê, ao invés de olhar para o céu e saber que Deus é que trabalha conosco sempre. Então essa é a realidade daqueles que trabalham para perverter a doutrina. Observamos que tanto Jesus quanto os apóstolos se preocupavam profundamente com a integridade doutrinária dos discípulos e das igrejas. Quantas cartas para trazer instruções a respeito dessas coisas. Eles exortaram contra os falsificadores da palavra e lutaram pela preservação da verdade. Estavam atentos às distorções do evangelho e orientavam os crentes a permanecerem firmes na doutrina dos apóstolos. Hoje a situação não é diferente. Os falsos profetas e mestres estão entre nós, trabalhando incansavelmente para perverter a doutrina. Eles se auto-intitulam irmãos, profetas, pastores, bispos, apóstolos, etc. Irmãos, nós já ouvimos várias coisas em vários tempos, neste período de 20 e tantos anos de pastoreio. Tem pessoas que nós ouvimos que a pessoa vai lá onde é o negócio da pessoa, diz que Deus falou isso e isso, que tem que fazer uma campanha, e que a pessoa tem que estar tanto de dinheiro para que Deus resolva o problema. A pessoa atende, a pessoa dá o dinheiro e a pessoa diz que não pode dispensá-los, porque seria amaldiçoada se fizesse isso. No meio de nós. Eu vou fazer, Deus me revelou, você tem que pagar o táxi, você tem que fazer não sei o quê, e fica tanto porque não sei o quê. Irmãos, como é que pode alguém cair numa fraude dessa? Tem pastor, tem pastora. Então vem fazer uma campanha aqui. Vem aqui na igreja fazer a campanha. Para de depender, cresça espiritualmente, cresça na fé.
Quem tem Jesus toda hora. Jesus não é o Jesus da igreja, é o Jesus de toda hora. Onde está o crente, Jesus está. Nós somos templo de morada do Espírito Santo. A palavra está te instruindo para você se levantar, repreender o mal e viver a bênção que Deus tem. É urgente que também se levantem entre nós aqueles que com amor e autoridade exortem o povo de Deus e afastem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Pastor, mas então nós não podemos fazer campanha numa pessoa que está fraca? Podemos, nós fazemos. Estou falando de pessoas que já têm conhecimento, irmão. Quem tem conhecimento não precisa de ajuda, precisa de decisão. Mostra na palavra, mostra. Hein? Marcos 10, 17 a 22, o jovem rico chegou falando que era fiel desde criança e que conhecia os mandamentos, que sabia de tudo, sim ou não? Jesus falou o que ele tinha que fazer para ser salvo, sim ou não? Ele virou as costas e foi embora, sim ou não? Jesus foi atrás? Por que Jesus não vai atrás? Por que para um Jesus disse, deixa que eu vou lá com você? E para outro Jesus não vai? Porque ele conhecia a verdade. Quem conhece o caminho, quem tem a resposta que precisa é tomar decisões. Estou falando de pessoas que já têm conhecimento. Os fracos na fé, a gente ajuda, a gente acompanha e está junto. Concorda sim ou não? 2. Uai, já passou o horário. Acabou o tempo. Pode prosseguir na próxima? Meu Deus. Irmãos, eu posso fazer é instruir. E o que você pode fazer é decidir. Fique sobre os pés. Uma das tristezas do coração de um pastor, de uma pastora, de um líder, seja apóstolo, bispo, os tantos nomes que estão colocando por aí, né? Patriarca, e vai. É você ver uma pessoa que chega na igreja, vai sendo abençoada, e depois vira as costas para você, não te dá satisfação nenhuma, e ainda sai parecendo que está revoltado, e você não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes isso acontece por conversas paralelas, desagradáveis, de pessoas que, pensando, quem sabe eu não sei, pensando fazer o bem ou estar fazendo o bem, está matando alguém. Sejamos agentes de cura, sejamos agentes de milagres, agentes de restauração, agentes puros de coração, sejamos instrumentos de Deus, para que a igreja cresça ungida e cheia da presença de Deus, e naquele dia possamos estar prontos para o ingresso eterno na nova Jerusalém de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça o dom do discernimento. Peça que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nos dê corações puros. Você que está com o coração contaminado, lava esse coração. No sangue de Jesus, purifica ele. Esquece o que passou, olha para frente. Retoma a caminhada de fé, de graça, de crescimento. Busque ao Senhor o discernimento natural, o discernimento como experiência, o discernimento pela palavra, o discernimento como um dom, o discernimento na espera, no tempo. Clame ao Senhor, Senhor, eu clamo para mim estes discernimentos. Abençoe cada um dos meus irmãos, dos teus filhos e filhas. Abençoe a igreja, abençoe o internauta. Meu Deus, ajude essa pessoa a abrir a boca, falar com o Senhor, orar ao Senhor. Meu Deus, eu expulso Satanás, seus demônios, e toda rebelião, e toda conversa paralela, e toda mágoa e dor daqueles que querem que saia dos seus corações, eu expulso em nome de Jesus. Com todo o perdão que estão oferecendo aos erros e falhas, eu, em nome de Jesus, ministro
a pureza, a purificação, a limpeza pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Saiam os embaraços, saiam os males, as divisões, as contendas, as dissensões, saiam no nome de Jesus, saiam para a glória de Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor marcha impoluta, a igreja do Senhor marcha na terra, a igreja do Senhor cumprirá o seu ministério como corpo de Cristo na terra. E eu despedaço, anulo e cancelo as obras do mal, as obras contrárias, na autoridade do nome de Jesus. E peço anjos poderosos, guiados e dirigidos e ordenados por Jesus Cristo meu Senhor, que pelejem agora e cortem os laços, e cortem as trevas, e cortem os males, e dissipa toda a obra contrária, toda a ordem contrária, toda a obra contrária, toda a falácia das trevas. Queimaramaço que mandaia, em nome de Jesus Cristo. Haja uma pureza, haja uma limpeza, haja na casa do Senhor o domínio do Espírito Santo, o domínio da palavra do Senhor Jesus Cristo, o domínio do Evangelho de Jesus Cristo, o domínio das Santas Escrituras, como elas são, venha para a minha mente, para a minha alma, para a mente dos meus irmãos, para a alma dos meus irmãos, e domine-nos para andarmos em santidade até a volta do Senhor, em espírito, em alma e em corpo, em santidade para a volta de Jesus Cristo. Receba a pureza, levante as suas mãos, seja purificado no sangue de Jesus, seja lavado no sangue de Jesus, seja limpo no sangue de Jesus. Você que está pela internet, levanta as mãos, seja lavado no sangue de Jesus, seja purificado no sangue de Jesus. Receba graça, receba em nome de Jesus colírio para os nossos olhos, em nome de Jesus, colírio para os nossos olhos, os olhos sejam abertos, as escamas dos olhos caiam, em nome de Jesus. Recebam vestes para cobrir a nudez espiritual, em nome de Jesus Cristo. Recebam o ouro fino que só o Senhor pode dar. Sejamos purificados, sejamos lavados, sejamos limpos, sejamos feitos prontos para a volta do Senhor e para o desempenho do ministério e para o desempenho de cada um como membros do corpo. Assim receba as bênçãos, receba a graça, receba a vitória. Arabagashurabacandaraya, Aramandaragasandaraya. Seja renovado em adoração, seja renovado naquela pessoa que adora, que louva, que engrandece Jesus. Seja renovado com um coração puro de adorador, de adoradora, que adora em espírito e em verdade. Receba aí, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aplauda o Senhor e dê glória com vontade. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Exalta o Senhor. Quem dá glória se fortalece. Quem dá glória abre portas. Quem dá glória recebe da glória de Deus.